pessoal do Triunfa, bem-vindos a mais uma aula de FVV. E nesse vídeo aqui a gente vai estar falando das superfícies quádricas. Bom, a forma geral das superfícies quádricas é essa equação que vocês estão vendo aqui, mas geralmente elas serão vistas nessas formas padrões aqui, na x² mais by² mais cz² mais j igual a zero, ou a x² mais by² mais z² igual a zero. Mas o que é essa equação aqui? Elas nada mais são do que as correspondentes 3D das cônicas no plano. O que são essas cônicas? São aquelas coisas que a gente viu em GA. São as hipérboles, parábolas, elipses, circunferências, etc. Então a gente vai conseguir, através desse método que eu vou mostrar para vocês aqui, representá-las nas coordenadas, no plano em 3 dimensões, no sistema de coordenadas em 3 dimensões. Bom, o nome desse método é chamado de método traço. O que ele vai fazer? A gente vai traçar as curvas planas de uma superfície, ou seja, a intersecção da superfície com o plano, nos planos XY, XZ e YZ, certo? Então vamos ver um exemplo aqui para a gente ver como que funciona. Bom, a gente tem aqui uma equação de 3 variáveis, certo? x² mais y² sobre 9 mais e² sobre 4 igual a 1. E ele pede para a gente esboçar essa superfície. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o método traço. Então, para começar, a gente vai impor... a gente quer fazer os cortes em cada plano, certo? Nas intersecções em cada plano. Então, para fazer isso, a gente vai impondo para cada variável z, y e x e igualar a zero. Então, primeiramente, a gente vai igualar z igual a zero. Z igual a zero. Ou seja, a gente vai estar trabalhando no plano xy, tudo bem? Bom, se a gente colocar z igual a zero aqui nessa equação, a gente vai ficar com a equação x² mais y² sobre 9 igual a 1. Se a gente recordar lá de GA, a gente vai ver que essa equação aqui, ela corresponde à equação de uma elipse. Essa elipse, se a gente for representar aqui no plano cartesiano, ela vai ter mais ou menos essa forma aqui. Então a gente tem aqui que, na fórmula da elipse lá, que é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, a gente vai ter aqui que o valor do 9 aqui é 3² e 1 aqui é 1². Ou seja, no eixo x aqui, a nossa elipse vai de 1 a menos 1, certo? Então vamos ter aqui de menos 1 a 1. E no eixo y a gente vai de menos 3 a 3, tudo bem? Então aqui de menos 3 a 3. Ou seja, a nossa elipse vai ficar dessa forma aqui. Esse desenho aqui ele corresponde à intersecção no plano XY, certo? A intersecção da superfície no plano XY. Para a gente determinar, a gente pode fazer uma coisa que a gente pode determinar para quais valores essa superfície vai estar definida. Ou seja, a gente quer ver as curvas de nível dessa superfície aqui na hora de a gente for desenhar no plano para ficar mais fácil. Então a gente vai colocar aqui que seno z igual a k, certo? A gente vai colocar aqui x² mais y² sobre 9 é igual a 1 menos k² sobre 4. Para que a elipse seja definida, esse valor aqui da direita da igualdade ele tem que ser maior ou igual a zero. Então a gente vai ter que 1 é igual a maior ou igual a k² sobre 4. Então a gente vai ter que k² menor ou igual a 4. E a gente vai ter que o k ele é definido entre menos 2 e 2, certo? Então, para esses valores de k que a nossa elipse vai ser definida. Então, impondo alguns valores de k aqui, a gente vai ter uma superfície de nível mais ou menos dessa forma aqui. Tudo bem? Expandindo agora para as outras intersecções, a gente vai impor agora que o y é igual a zero.
seja, a gente vai estar trabalhando no plano XZ. A gente vai esboçar agora a intersecção da superfície no plano XZ. Então a gente vai colocar agora y igual a zero na nossa equação aqui em cima, e a gente vai ficar com a equação x ao quadrado mais e ao quadrado sobre 4 igual a 1. De novo, essa equação aqui é de uma elipse. Então a elipse aqui vai ter no plano xy, no plano xz aqui. Então a gente vai pôr o x aqui e o z aqui. E a nossa elipse vai no eixo x de menos 1 a 1. E a nossa elipse aqui no eixo z vai de menos 2 a 2, certo? Então vamos ter aqui x de menos 1 a 1 e o z de menos 2 a 2. Então a intersecção aqui da superfície no plano XZ vai ficar dessa forma aqui. De novo, para a gente achar as curvas de nível dessa superfície aqui, basta a gente colocar o y igual a k. Um valor k ou um valor l para diferenciar. Então vamos colocar aqui y igual a l. Então a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1 menos l ao quadrado sobre 9. Então, a gente colocando essa igualdade aqui maior ou igual a zero, né? A gente vai ter que 1 menos l ao quadrado sobre 9 maior ou igual a zero. 1 igual a l maior ou igual a l ao quadrado sobre 9. Né? L ao quadrado menor ou igual a 9. E a gente vai ter que ver que o nosso L é definido entre menos 3 e 3, certo? Então a gente vai ter aqui as curvas de nível, de novo, mais ou menos dessa forma aqui. Certo? Agora para a última intersecção, que é o plano YZ, a gente vai ter aqui x igual a zero, certo? Que é a nossa intersecção com o plano YZ. Impondo então aqui na nossa equação aqui em cima, a gente vai ter que y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então a gente vai ter uma elipse aqui no eixo y indo de menos 3 a 3, no eixo z indo de menos 2 a 2. Então desenhando aqui, a gente vai ficar aqui YZ. A gente vai ficar com o y indo de menos 3 a 3 e o z indo de menos 2 a 2. A gente vai ficar com uma superfície, a intersecção da superfície mais ou menos assim. De novo agora aqui verificar a nossa superfície de nível para qual essa superfície está definida. A gente vai colocar que o x é igual a um valor m. Então a gente vai ficar com y ao quadrado mais sobre 9 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1 menos m ao quadrado. E a gente vai ficar com que o nosso m ele está entre menos 1 e 1, certo? Então a gente vai ter as superfícies de nível mais ou menos aqui, certo? Bom, agora que a gente tem as três intersecções com a superfície em cada plano, a gente pode desenhar agora no sistema em 3D, certo? Então, para isso, a gente vai fazer aqui o nosso sistema em 3D aqui de x, y, z. Então, a gente tem aqui o nosso x, nosso y, nosso z.
pra cá. E o que que vamos fazer? A gente vai desenhar a superfície que a gente encontrou em cada plano. Então, aqui no plano ZY, que é esses dois aqui, a gente pode desenhar a elipse aqui, que a gente encontrou. Então, a gente vai ficar aqui com os valores de y de menos 3. Então, menos 3 aqui, 3 aqui e menos 3 aqui. E o valor de z aqui vai ficar de menos 2 a 2. Então, menos 2 mais ou menos aqui e o 2 mais ou menos aqui. Então, a gente vai ter uma superfície mais ou menos dessa forma aqui. Agora, nas outras superfícies que nós encontramos, também basta desenhar. Então, a gente vai ter aqui, no plano XY, o y de novo vai de menos 3 a 3, a gente já tem definido aqui. O nosso x vai de menos 1 a 1. Então, a gente vai ter aqui, mais ou menos, o valor de 1 para x e o valor de menos 1. Então, a gente vai ter aqui nossa superfície definida mais ou menos dessa forma aqui. Vem até aqui o menos 3, até o 3. Até o menos 3. Certo? E por último, o nosso plano XZ aqui, a intersecção da nossa superfície. A gente vai ter que o x vai de menos 1 a 1 e o z de menos 2 a 2. Então basta a gente desenhar aqui. Já está definido. Se fosse diferente, você colocaria os pontos certos. Então a gente vai ter uma superfície mais ou menos desse tipo aqui. Então, vocês viram que agora ficou mais fácil de visualizar com esse método como que vai ser a nossa superfície. Então, se, por exemplo, caísse, se você estiver trabalhando nos planos, nas intersecções com os planos, e cair, por exemplo, na fórmula de uma hipérbole, etc., você vai conseguir definir, relembrando lá das cônicas em GA, qual que é a intersecção que você está desenhando, certo? Em cada plano. Então, vocês podem perceber aqui que esse desenho ficou mais ou menos como aquela bola de futebol americano. Então, essa equação aqui corresponde a essa superfície aqui em 3D, tudo bem? Então, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima aula.